Às 10h30 da noite, o secretário de imprensa, Antônio Brito, leu o último boletim desses 38 dias de internamento do presidente. Era o boletim de número 42. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10h23. Como é que a senhora recebe essa notícia? É impossível, sabe por quê? O povo votou. Cada eternamente brilho esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Eu esperei tanto por um milagre. Não aconteceu. Perdemos o nosso presidente, perdemos a única esperança que nós tínhamos. Sarney assume a vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. É isso aí. É assim que a história de José Ribamar Sarney começa no Brasil, com a trágica morte de Tancredo Neves, que era quem deveria assumir a posição de presidente, o presidente depois de todo o regime militar, o presidente eleito indiretamente. Se você quer saber como isso aconteceu, dá uma olhada nos vídeos anteriores e nas playlists que está aqui. Meu nome é Matheus Medeiros, eu sou seu professor de História. Vamos então falar do José Sarney, né? José Sarney, que assume em 1985 e 86 ali, na prática, né? Com a morte do Tancredo Neves, como vocês viram aí, uma comoção popular, porque se esperava muito desse processo de mudança no Brasil, né? Nessa nova república que não contaria mais com os presidentes militares. O último foi o Figueiredo. Então aqui nós vamos ver a consolidação, ponto importante, a consolidação da democracia, né, na promulgação da Constituição Cidadã de 1888, que tem como uma figura central aí o redator da Constituição, o senhor Ulisses Guimarães, esse sujeito aí, dá uma olhada nele aí. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Sim, esse é o nosso Ulisses Guimarães, que morre tragicamente depois no acidente de helicóptero em Angra dos Reis, né? Essa Constituição, essa nova Constituição é conhecida como Constituição Cidadã porque a ideia dela, né, os interesses, os ditos interesses dela eram agrupar o maior número de vozes dos cidadãos, né? Então é assim que aqui começa-se então a permitir o voto do analfabeto, né? Não se segrega mais aqui na questão do voto o analfabeto. Essa é a nossa Constituição, e seu Ulisses disse, né, que Deus nos ajude a cumprir, né? Nós precisamos um pouco mais aí, então, Deus nos ajude nessa, né? Ulisses Guimarães, figura importante. Outro ponto importantíssimo aqui, trágico também neste período, é a hiperinflação, né? Aqui dentro do governo Sarney, explode uma bomba que há muito tempo já estava armada, né? Desde JK, né? Todos aqueles empréstimos, toda aquela situação que fez com que Jânio renunciasse. Se você não sabe o que eu estou falando, vai nas playlists que estão aqui em cima, né? O Brasil entra numa rota sem fim de colisão. Uma hora ia dar errado, né? Uma hora ia dar problema, né? E esses gastos foram acumulando. Tivemos milagres econômicos no meio do caminho, já falamos sobre isso, milagres artificiais econômicos, dinheiro emprestado a juros baixos, o boom do transporte, tudo isso
favorecendo a política nacional nesse sentido, mas ali na década de 80, né, tudo isso vai explodir. No final, do meio para o final, né, já no começo também da década de 80, a inflação começa a ficar em números exorbitantes. Tanto que ela começa ali, mas lá em 93, né, um ano antes ali do Plano Real, ela chega a bater 2.000% ao ano. Pensa bem em 2.000% ao ano. Nosso dinheiro não valia nada. Se você quer ter uma noção de aonde essa hiperinflação dos anos 80 nos levou, dá uma olhada no Jornal Nacional de 1993 anunciando o novo salário mínimo de julho e agosto. Dá uma olhada aí, ó. Divulgado o novo valor do salário mínimo que entra em vigor hoje. O novo mínimo para os meses de julho e agosto é de 4.639.800 cruzeiros. Esse novo salário mínimo vai ficar congelado até 31 de agosto. Ele já nasce abaixo de $100 e não deve passar de $50 no fim do mês que vem. Agora em julho, 16 milhões de trabalhadores e 11 milhões de pensionistas e aposentados vão ter de sobreviver com o mínimo do mês passado, que está sendo... Viu só? Qualquer brasileiro era milionário. Acontece que nosso dinheiro não valia nada. Acontece que os preços eram remarcados constantemente, né? Acontece que os planos econômicos lançados por Sarney foram sendo substituídos com muita frequência, né? Eles colocou Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, lançou um negócio chamado Fiscais do Sarney, em que a população fiscalizaria a alta exorbitante dos preços, a especulação dos preços. O que era? Pessoas aumentando o valor dos produtos sem que de fato fosse necessário. Ficaram conhecidos como as fiscais do Sarney. Esse período já é uma coisa que eu lembro, né? Então, ele é marcado por hiperinflação. Para corrigir isso, é marcado por planos econômicos que não vão funcionar, né? Porque isso não vai mudar. Tanto é assim que os anos 80 vai entrar para a história como a década perdida. Tanto é assim que a década de 80 vai entrar para a história como a década perdida, né? Onde a nossa economia naufraga muito e muito. Então, pontos importantes aqui: o Sarney, né, que foi do PDS, que assumiu porque o Tancredo Neves, você viu, causando comoção, faleceu, né? E não pôde assumir. Ele assume então, ele promulga a Constituição Cidadã de 88, que ela é redigida ali, né, por Ulisses Guimarães, o cabeça disso aqui, né, que morre tragicamente em Angra dos Reis, mas que entra para a história, né, de certa forma. E a hiperinflação, né? Hiperinflação, que é a coisa que a gente no Brasil sempre tem, inflação. Mas hiperinflação de fato. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro muito bem que uns condimentos que vendiam num bar aqui perto de cá, do meu tio hoje, né? Eram uns condimentinhos, umas batatinhas pequenininhas assim, 10 mil cruzeiros. Quer dizer, 10 mil? O que você faz com 10 mil hoje ainda? Eu espero que no momento que você estiver vendo esse vídeo dá pra você gastar comprando bastante coisa, porque naquela época 10 mil cruzeiros era para comprar uma batatinha salsa, assim, você cozinhava batata e comia batata. 10 mil. O salário, como você viu, milhões. Então, essa era a situação do Brasil. Planos econômicos que não deram em nada, situações em que tentava-se consertar a economia do Brasil congelando o salário. Não vai funcionar. Congelando preços, nunca funcionou e nem vai funcionar, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre o que estão tentando fazer na Argentina, fazendo isso. Isso é uma coisa que já se provou que não funciona. E não funcionou no Brasil. E a década de 80, então, entra para a história como década perdida. Essa história do nosso presidente José Ribamar Sarney. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que precisa saber um pouco dessa história, compartilhe com ela. Se inscreve aqui, clica, compartilha, comenta. Abraço, até a próxima. Tchau.